E aí, galera, bom dia. Eu tenho 5... Opa. E aí, galera, bom dia, bom dia. Deixa eu... Bom dia. abrir o livro do SAS aqui, vamos começar a discutir algumas coisas. Livros online. Livro 3. Isso aí. Galera, eu... Vamos recapitular a nossa aula. A gente não conseguir terminar esse capítulo hoje, não tem problema. A gente termina isso, conclui isso semana que vem e tal. Não tem problema. Mas algumas pessoas entraram em contato comigo que não conseguiram entender algumas coisinhas, né? Alguns tópicos, algumas coisas não ficaram muito claras. Então vamos recapitular. Primeiro, eu tenho que saber o que é coeficiente de restituição. Né? Como é que eu calculo isso? Primeira coisa de tudo, eu tenho que saber calcular coeficiente de restituição. Então vamos lá. Vamos. Meu negócio desconectou aqui. Conectou de novo. Então, a primeira coisa, eu preciso saber o que é coeficiente de restituição. Então, vamos recapitular. Né? Não adianta nada eu ir lá fazer exercício e você não está conseguindo entender isso aqui. Então, ó, eu vou desligar minha câmera aqui. Eu vou desligar minha câmera para que eu possa ganhar espaço aqui para resolver. Então, olha só. Ó, eu tenho uma bola aqui. Pensa que sempre como se fosse uma questão de sinuca. E tem outra aqui. Sim, perfeito. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu estou falando que essa aqui está indo para a direita. Show? Aí eu vou colocar o valor da velocidade dela ali também. Vamos supor que a velocidade dela... Vou trocar o valor, 2 metros por segundo. Show? Aí aconteceu uma colisão.
Então, agora, essas duas esferas colidiram. Colidiram. Pô, bateu uma na outra. Deixa eu aproximar ainda mais ainda a outra. Bateu uma na outra. E aí, depois que elas colidiram, aconteceu isso aqui, ó. O que isso quer dizer para a gente? Quando vocês olham para um desenho desse, o que vocês querem? O que eu quero entender? Na primeira situação, o que está acontecendo? Só a 1 está e a 2 não estava se movimentando. A 1 colidiu com a 2. E depois dessa colisão, 1 e 2 entraram em movimento. Pode acontecer isso no nosso cotidiano? Pode acontecer de jogar uma bola de sinuca, uma ir para frente e a outra ir para trás? Ontem eu mostrei naquele brinquedo que pode acontecer isso, não pode? Ei? Conversa comigo. Oi? Sim, eu mostrei ontem que Sim. pode acontecer. Até a bola branca foi encaçapada, né? Eu perdi, né? Ganhei com pontuação negativa, matei uma, mas eu caí também dentro da caçapa. Tá. Aí agora, qual que é a minha velocidade de aproximação? Se vai ter uma colisão, lembra que nós estamos trabalhando com colisões, se tem uma colisão é porque teve uma ação. Não tem como duas coisas colidir se elas não se aproximaram. Qual que é a velocidade de aproximação? 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Agora, eu vou falar que essa aqui ó, tem uma velocidade de 1 metro por segundo e vou falar que essa aqui tem uma velocidade de 1 metro por segundo. Qual que é a velocidade de afastamento delas? Qual que é a velocidade de afastamento? Você concorda que agora elas estão se afastando? Ou não? Sim. Qual que é a velocidade de afastamento? 2 metros por segundo? 2 metros por segundo. Todo mundo entendeu por que a velocidade de afastamento na situação que eu coloquei são de 2 metros por segundo? Tá claro? Está claro para vocês que a 1 e a 2 vão ficar cada vez mais distantes, que elas estão indo para sentidos opostos. Tá claro isso ou não? Sim. Sim. O que é o coeficiente de restituição? É uma razão entre a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Aí agora eu faço uma pergunta para vocês. Se eu dividir a minha velocidade de afastamento, que é 2, pela minha velocidade de aproximação, que também é 2, vai dar quanto? 1. O que isso quer dizer para a gente fisicamente? Colisão Que tipo elástica. de choque? Colisão elástica. Colisão elástica ou perfeitamente elástica. Pode aparecer esses dois nomes, tá? O que eu gosto de chamar é colisões elásticas. Quando a minha colisão é elástica, quais são as características que em relação à energia? Em relação à energia, fala para mim. Então aqui é uma colisão elástica. A energia cinética ela é a mesma.
Então, quer dizer que a energia cinética inicial É é igual a igual à final. cinética final. E a quantidade de movimento? O que É acontece? igual também. A inicial é igual à final. Fisicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que o meu sistema não vai perder energia, nem É energia cinética, conservativo. nem quantidade de movimento. É um sistema conservativo em energia e em Em quantidade de quantidade de movimento. movimento. Primeiro exemplo, fala para mim se vocês entenderam. Dá um ok para mim, por favor. Estou aguardando o ok da galera. Ok. Sara, Ok. Zoe, Ok. perfeito. A galera toda aí. Murilão tá aí, Murilo, Luiz Felipe. Ok, Jones. Ok, né? Vamos dar agora um segundo exemplo agora? Segundo exemplo. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou O que aconteceu agora? A minha velocidade de afastamento é quanto? É só um. Só um. Vou fazer de outra coisa. Vai ficar igual. Então vamos calcular o nosso coeficiente de restituição, velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. O afastamento não é mais 2. Então vamos colocar isso lá. O afastamento agora é 1. O meu coeficiente de restituição vai dar quanto? 0,5. Que tipo de colisão continua sendo uma colisão elástica? Não continua. Que tipo de colisão é essa? Que tipo de colisão o meu coeficiente de restituição é maior que 0, porém ele é menor que 1? Que tipo de colisão é essa? Realmente Fala para mim. Parcialmente elástica. Parcialmente Parcialmente. elástica. Parcialmente. Vou fazer um pouco mais afastado. Não vai dar ainda não. Fazer aqui. Parcialmente elástica. Numa colisão parcialmente elástica, as energias cinéticas não são mais iguais. O meu sistema ele perde energia. Então, quer dizer que a minha energia cinética inicial é maior do que a final. Mas ficou feio, tá? É maior do que a final. Olha só, gente. Parcialmente elástica. Perfeito? Perfeito? Pode acontecer isso aqui agora. Gente, entenderam a segunda situação? Entenderam o elástico? Sim. No elástico, a instituição é 1, não há perca de energia cinética nem de quantidade de movimento. É um sistema conservativo, tanto em quantidade de movimento quanto em energia cinética. No parcialmente elástico, há uma perca de energia. Então, a energia cinética inicial era maior do que a final. Tá? Mas não há perca de quantidade de movimento. O meu coeficiente de restituição, que é a razão entre a velocidade de afastamento e de aproximação, vai ser sempre entre 0 e 1 para parcialmente elástica. Então, ele pode ser 0,1, 0,2, 0,99, mas ele não pode ser 1. Tá? Essa é a nossa segunda situação. Vamos agora para a nossa terceira situação. Então, vou apagar aqui. Tá? Se vocês querem fazer print, é só fazer print da tela. Tuf, já rapidinho faz isso aí. Tá? Eu vou apagar tudo que está aqui. Vou deixar só o cálculo de como a gente calcula
o coeficiente de restituição. Vou apagar esse cara. Entendeu? E vou apagar a nossa velocidade de 1. Uso aqui para apagar. Tá aqui. Eu vou pegar essa esfera aqui e vou colocar ela aqui agora. Coladinha. Vou apagar esse 1 aqui. E vou falar que aconteceu isso aqui. Gente, qual que é a minha velocidade de aproximação mesmo? Quanto que vale? 2. Quanto que vale a minha velocidade de afastamento mesmo? Fala para mim. 0. Oi? Vale 0. quanto a velocidade de afastamento? 0. Porque agora há um acoplamento. A gente chama essa situação de acoplamento. Ou seja, uma bateu na outra e elas se acoplaram. Acoplamento. Elas estão juntas. Acoplamento. Então, vamos calcular o nosso coeficiente de restituição? Velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Então, nosso coeficiente de restituição vai ser igual a 0 dividido por 2. Que vai dar quanto isso? 0. E que tipo de choque é esse? Elástica. Perfeitamente. Perfeitamente inelástica. Fica aí. Galera, no tipo de colisão inelástica, o que que acontece? Ó, presta atenção, a minha energia cinética inicial é maior do que a energia cinética final. A minha quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento. Tá claro isso para vocês? Então, isso aqui é só a nomenclatura e a aplicação. Oi. Oi. Tá no livro de vocês isso. Olha os tipos de choques aqui, ó. Coeficiente de restituição perfeitamente inelástico. Olha no livro de vocês. Tá no livro de vocês. Tá no livro de vocês. Antes de eu resolver isso, eu vou mostrar o exercício para vocês antes, tá? Não tem muito mistério para fazer, não. Ó, por exemplo, ó, exercício resolvido lá na página de vocês, página 49. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um tipo de exercício desse. Depois a gente vai lá para os exercícios de atividade. Tiveram bastante dificuldade, não tem problema. O tarefa online fica para a semana que vem também. A gente pode começar a fazer e tal, e fica para a semana que vem. Não tem nenhum problema, a gente atrasa um pouquinho nesse capítulo, antes de ir para o capítulo 4. Não tem nenhum problema. Fica de boa, fica tranquilo, que está tudo certo. Então, vamos supor o seguinte aqui. As minhas palavras, para que não está escrito aqui, então não tem problema de pegar esse exercício aqui. Um projeto de massa, 20 gramas, ou seja, 0,0 quilogramas, ele já nos deu em quilogramas, ele poderia nos fornecer isso em gramas, e eu lembrar sempre que eu tenho que transformar isso para quilograma. Então, massa sempre em quilograma. Velocidade 200 metros por segundo, então ele poderia me dar em quilômetros por hora, eu tenho que saber converter. Então, atenção, nesse tipo de exercício, a minha massa tem que estar em quilograma, a minha velocidade em metros por segundo. Contra um bloco de madeira de massa, 1,98 quilogramas, ou seja, 1.980 gramas, que estava em repouso, preso no fio ideal, como mostra a figura. Esse aqui é um pêndulo balístico.
É assim que se faz, por exemplo, é assim que a polícia, por exemplo, se faz para poder analisar o impacto de um projétil, a velocidade desse projétil ao sair, por exemplo, de uma arma, de acordo com a distância. Por exemplo, testes de resistência de carros blindados, de coletes à prova de bala, e etc, etc. Isso aqui é um pêndulo balístico. Eu vou atirar em um bloco de madeira e esse bloco de madeira vai ganhar uma velocidade, vai ganhar uma altura e com isso eu consigo saber qual é o impacto causado por esse projétil, qual é a velocidade desse projétil, eu consigo saber tudo isso. Então, olha só o que ele perguntou para a gente. Aí ele fala assim, calcule a altura atingida pelo bloco em relação à posição inicial. Gente, independente do tipo de colisão, se ela é elástica, se ela é inelástica, para a gente indifere. A quantidade de movimento antes e depois são sempre a mesma. Na quantidade de movimento antes, o meu bloco estava parado. Meu bloco estava parado, ele não tinha velocidade. Ele só adquiriu velocidade depois da colisão. Então, antes só tinha quantidade de movimento em relação ao projétil. Então, antes, vamos chamar aqui, ó. Então, antes é igual a depois. Antes, o que eu tenho? Quantidade de movimento do projétil mais quantidade de movimento do bloco. O bloco não tem velocidade. Então, a gente já poderia fazer o que aqui? Já pode cortar, como eu mostrei para vocês. Ó, corta, não tem velocidade, não tem quantidade de movimento. Não tem velocidade, não tem cinética. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, vamos colocar aqui. 0,02 vezes 200. Tá? Que é igual. Depois, houve um acoplamento. Agora eu tenho bloco mais projétil em um corpo só. Então, eu vou somar 1,98 mais 0,02. Vão dar 2. E eu vou multiplicar pela velocidade final, que eu não sei quanto que é. Eu não sei quanto que é. Fechado? E, multiplicando isso, então, o que ele fez aqui? Ele pegou 0,02 vezes 200, que era a velocidade do projétil, e ele disse que é igual a 2 vezes a minha velocidade final, que é do conjunto bloco-projétil. Isso aqui, ó, vão dar quanto? Vão dar 4. Então, 4 é igual a 2V', que é a velocidade final do conjunto bloco-projétil. Então, quer dizer que a velocidade do bloco-projétil vai ser nada mais do que 4, dividido por 2. Então, a velocidade do bloco-projétil será 2 metros por segundo. Como nós já fizemos. Nada diferente. Só que ele não quer saber isso, ele quer saber a altura. Cara, quando esse projétil, imediatamente que ele bate nesse bloco, esse projétil agora, se eles têm velocidade, qual é o tipo de energia que eles têm agora? Fala para mim. Que tipo de energia eles têm? Qual o nome dessa energia que está associado à velocidade? Cinética. Ei? Cinética. Cinética. Que o conjunto projétil, bloco, adquiriram agora energia cinética. E essa energia cinética, quando esse bloco, esse movimento aqui, ó, foi transformado em que tipo de energia? Elástica? Elástica? Esse cordão está esticando? Não, né? Esse pêndulo, o que ele fez? Fez esse movimento, foi para o lado. Ele ganhou uma altura. Ó, olha onde que ele estava e olha onde que ele está agora. O que eu tenho aqui? Uma altura. Qual é o nome da energia relacionada à altura? Gravitacional. Isso aí. Potencial gravitacional. Então quer dizer que a energia cinética que o conjunto bloco projétil adquiriram foi convertida completamente em energia, o que agora? Potencial gravitacional. Então eu posso dizer que a energia cinética foi convertida em energia potencial gravitacional. Como que eu calculo a energia cinética? Quem é que lembra aí? mv² sobre 2. Isso aí. E como que eu calculo a energia potencial gravitacional? mgh.
tem M de um lado e M do outro. O que eu faço? Corta. Corta. Qual que é a velocidade do conjunto agora, depois da colisão? 2. Então ficou 2 ao quadrado dividido por 2 é igual. Quanto que vale a gravidade? 10 vezes a altura. 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 não dá 2. Então já posso cortar tudo aqui. Então quer dizer que a minha altura vão ser 2 dividido por 10. Que vai dar quanto isso? Esse 0,2 é o quê? É a minha altura. Mas 0,2 o quê? Qual a unidade de medida dele? Fala para mim. Metros. Se fosse em centímetros, seria centímetros. Está aqui, galera, olha. Entenderam um tipo de exercício que vai aparecer para a gente? Está vendo que eu estou misturando os capítulos 9, 10 e 11? Fala para mim se vocês estão entendendo isso. Sim. Agora, galera, eu vou apagar, já está aqui, né? Vou apagar e vou resolver uma segunda questão que já está resolvida, mas eu preciso discutir perfeitamente o que está acontecendo. Tá? Sobre a dor. Olha para o seu celular, olha para o seu computador e preste atenção no que o Jonaci está falando. Gente, energia é o assunto mais importante da prova de natureza do Exame Nacional do Ensino Médio Final. Tá? Muito importante. Então, a gente fica... Fala para mim qual que é a velocidade de aproximação. Fala aí, qual a velocidade de aproximação? 15. É 15. Qual que é a velocidade de aproximação? É 5. É 5, porque A tá tentando, A tá indo B. B tá fugindo de A, tá tentando fugir, não tá? Olha as setinhas, olha as setinhas. Tá? Então vamos lá. Sobre uma superfície horizontal lisa, há duas bolas que se sobre uma mesma reta com velocidade 10 metros por segundo e 5 metros por segundo, como mostra a figura A. Após a colisão, as bolas têm velocidade V'(A) e V'(figura B). Suponha que as massas das bolas sejam massa de A 4 kg e massa de B igual a 2 kg e que a velocidade de A', V' de A, o que é essa velocidade? Após a colisão, é igual a 8 metros por segundo. Ele quer assim, calcule a velocidade de B e depois ele quer que a gente faça o seguinte, olha, calcule a velocidade de B e classifique o tipo de colisão. Gente, quantidade é uma grandeza vetorial. Então, vamos lá. Repare que nós já atribuímos que velocidades para a direita são positivas e velocidades para a esquerda são negativas. Nós já atribuímos, tá bom? Já sabemos disso. Então, a quantidade de movimento antes. Vou escrever aqui embaixo, ó, quantidade de movimento antes. Vai ser igual a quantidade de movimento depois. Antes, ambas as duas tinham velocidade. Então, Q de A mais Q de B é igual a Q'(A), que eu vou falar linha para dizer que é depois, tá? Depois da colisão, mais Q'(B). Como tanto A quanto B estão indo no sentido positivo das velocidades, do trajeto, né, das posições, então tanto a velocidade A quanto a velocidade B vão usar positivos. Suponhamos que B estivesse com velocidade para a esquerda, eu usaria menos 5, tá claro isso? Eu vou usar menos 5. Eu só vou usar mais, porque tanto A quanto B estão indo para o mesmo sentido. Então vamos substituir isso aqui agora, ó.
puxando setinha para cá. Vamos ficar assim. Ficou feio pra caramba essa setinha aqui. Eu já fazer assim, ó. Ó. Massa de A, 4 vezes 10, que é o que? A. Mais. Massa de B, 2 vezes 5. Tem que ser igual. Linha de A. A continua com a mesma massa. Não houve perda de massa. Vezes a velocidade, que ele falou que foi quanto agora? 8. Mais V'. Eu vou diminuir tudo aqui, ficou muito grande para ter espaço. Caneta. Então ficou assim, ó. Q de A é massa de A vezes a velocidade inicial de A. Então, massa de A, 4 vezes 10. Mais. De B agora, 2 vezes 5. Q' de A é a massa dele, que é 4 vezes a velocidade após que ele falou que foi 8. Mais a massa de B, que é 2, vezes a velocidade de após a colisão. Olha, tem uma expressão matemática simples. 40 mais 10 é igual a 32 mais 2 vezes a velocidade final de B. 40 mais 10, 50. Esse 32 passa para lá negativo. Perfeito? Concorda que passa para lá negativo? Então vai dar o quê? 50 menos 2 vão dar 18, que é igual a 2 vezes a velocidade após a colisão de B. Então, a velocidade após a colisão de B vão ser 18,2. Que vai dar quanto isso? 9 metros por segundo. Gente, presta atenção. Suponhamos que eu tivesse... Já pensou se eu tivesse encontrado, sei lá, um valor negativo aqui? O que queria dizer para a gente? Se eu tivesse encontrado um valor negativo. O que quer dizer? Que é contrário? Que B estaria indo para a esquerda. Bateu e B foi para a esquerda. Você está entendendo? Mas eu não achei negativo. Eu achei a velocidade B. Tranquilo? Então, qual é a velocidade B? Metros por segundo. Agora, qual é o tipo de colisão que eles têm? Velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Qual que é a velocidade de afastamento se A está agora com 8 metros por segundo e B está com 9 metros por segundo? Eles estão se afastando? Eles estão se afastando? Fala para mim. Ei, participa? Participa. Não, eles estão se aproximando? Não, estão se afastando. Que a Olha a velo- velocidade B. B não está Mas mais não. Está veloz se que A? afastando porque B tem maior velocidade que A. Então está se Isso. afastando. Com que velocidade que eles estão se afastando? Qual a velocidade? 1. E qual era a velocidade de aproximação aqui? Na primeira situação? 5. Quanto que dá 1 dividido por 5? 0,2. Que tipo de colisão é essa? Classifica para mim. É parcialmente Parcialmente elástica. Perfeitamente. Acabou. Vocês sabem tudo. O que está faltando para vocês? Exercício E para muitos, ficar né? Isso aí. brabo. Claro que vai ter exercício que vocês vão agarrar? Fala para mim se vai ter. Claro que vai. Você quer física. Isso aí mesmo.
Isso é física, isso não é outra coisa. Isso é física, isso não tem outra coisa. Física é assim. Você vai acertar um, vai errar outro, vai. É assim mesmo, isso é física. Professor, mas eu estou achando difícil. Ei, fala para mim aqui o negócio. Não está difícil só para você, não. Não é difícil só para você, não. É difícil para todo mundo. Se fosse fácil, a matemática, a física, a química, se fosse tão fácil, na prova do Enem, eles não acertavam tão pouco quanto eles acertam. A prova de natureza, por exemplo, na prova de física, foram 4 acertos dentro de 15 questões. A gente precisa, na física, na matemática, na química, de dedicação. Porque a dedicação me leva à perfeição. Claro que eu tenho alunos, tive na turma de vocês, no primeiro ano A e primeiro ano B, que são alunos completamente fora da curva. Como assim? São alunos extremamente inteligentes. São alunos que eu tenho certeza que terão sucesso em toda a vida acadêmica de vocês e na vida profissional, porque são inteligentíssimos. Tenho certeza disso. Só que eu também tenho certeza que eu tenho alunos que têm dificuldade, que é difícil para entender, que é mais dificultoso. Entenderam? Que é mais dificultoso. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero que vocês se dediquem. Poxa, tem dificuldade? Pô, manda mensagem para mim. Me chama aqui na aula. Professor, olha só, não entendi isso aqui. Professor, olha, faz de novo. Professor, por que é isso? Gente, esse momento é um momento extremamente importante para tirar todas as nossas dúvidas. É nesse momento que nós vamos ganhar conhecimento. É nesse momento que o professor está aqui. Ele vai me ajudar. Não passe, não vire um capítulo com dúvida, porque esses capítulos, uma hora ou outra, será cobrado. Se não for cobrado agora em prova nesse ano, vai ser cobrado daqui a 2 anos no vestibular, no Enem, né? No concurso que você for fazer. Então não pode deixar passar, não entendeu nada. Professor, volta, pelo amor de Deus, olha, eu não entendi isso aqui, faz de novo isso, por que é aquilo? Anota tudo. Anota tudo. Gente, eu conversando com uma ex-aluna daí do CCR, né, e eu sempre achei ela muito fantástica. Assim, uma pessoa de capacidade fantástica. Eu comecei a dar aula para ela no primeiro ano, em 2015. Foi quando eu entrei no Cristo Rei, em 2015. Em 2015, eu comecei a dar aula para ela no primeiro ano. Eu não entrei para dar aula no ensino médio, na educação média, eu entrei para dar aula no pré. Mas surgiu a oportunidade, me chamaram para eu dar aula no ensino médio. E aí eu comecei a dar aula no ensino médio. Foi um grande problema para mim, porque para eu dar aula para 9º ano, em primeiro ano, eu tenho grande dificuldade. Por que eu tenho grande dificuldade? Eu sou habituado a trabalhar com alunos de terceira, alunos de pré, alunos de ensino superior. Então, para eu diminuir um pouco, né, até o grau de complexidade e diminuir. Isso foi um aprendizado para mim. Então, em 2015, comecei a dar aula para ela, para essa turma, que já não faz mais parte do CCR 18. E eu sempre cobrei muito deles. E o ano passado, essa ex-aluna teve oportunidade de ir para a escola, na escola, falar sobre a vida dela e tal. E ela está estudando federal, faz medicina federal. E aí eu perguntando a ela, e ela falou, olha, eu tinha muita dificuldade em física. E eu achei até que eu ia reprovar com o Jonaci. Né? Me chama J10, achei que eu ia reprovar com o J10. Ele entrou por nível altíssimo, me cobrando muito, prova difícil, eu tirei nota baixa na primeira prova, eu comecei a chorar, comecei a desesperar, e eu senti muita dificuldade. Cara, eu juro para você que não parecia para mim que ela tinha dificuldade. Só que eu sempre via nela uma aluna fantástica que copiava tudo. A apostila dela era cheia de post-it, tudo anotado, tudo
porra, aquelas canetas coloridas, riscando, puxando, resolvendo. Então eu entendi e a partir dela eu consegui comprovar que para ter sucesso, você tem 2 caminhos. Ou você é dedicado, ou você nasce superdotado. Tem alunos assim. E ser superdotado é uma raridade na humanidade. Agora, ser dedicado é uma característica que você consegue desenvolver. Você não precisa nascer dedicado. Você pode desenvolver ser dedicado, ser organizado. Então, na física, eu preciso dessa dedicação. Eu preciso que vocês façam exercício, eu preciso que vocês me perguntem, eu preciso que vocês participem. Sempre são os mesmos alunos participando. Tem aluno aqui que não participa, tem aluno que pergunta. Sempre são poucos alunos. Ó, quem está participando sempre é a Esté, né? A Esté está participando sempre. Quer ver? Eu vou falar. Sim, sou péssimo em nome, tá? Ó, a Esther participa muito. A Júlia já participou mais agora um pouco. O Pedro participa muito, né? O Pedro Buffon participa demais, porra, muito participativo. Agora tem alunos aqui que não participam, né? Não participam. Então eu fico com medo de saber assim, gente, será que estão aprendendo? Será que estão? Será que não estão? Então, gente, pelo amor de Deus. A gente nem começou agosto ainda e nós estamos ainda, temos um mês ainda de aulas EAD, pelo menos. Então, eu preciso que vocês participem comigo. A matéria está ganhando um grau de complexidade. Então, vamos participar. Não tenha vergonha de não assim, não. Não tenha vergonha de não assim, não, cara. Pode perguntar. Eu sei que é chato falar, mas eu sou pago para isso, tá? Eu sou pago para isso. Eu sou pago para te ensinar. Então, pode perguntar, pode enche o saco, pergunta, manda um WhatsApp, manda uma questão para eu fazer, manda o que se quiser, tá? Deixa eu colocar aqui no computador para carregar. Tá? Tá tudo certo. Eu não quero mais vocês ficarem assim tão apáticos e tão sem saber o que falar comigo, tá? Por favor. Olha, eu não tenho mais aula semana com vocês. Não precisam fazer o tarefa online do capítulo, mas a atividade avaliativa vocês já conseguem fazer, tá? Já conseguem fazer a atividade avaliativa. A tarefa online eu coloquei lá, mas deixa para depois, que eu vou resolver mais exercícios com vocês. Então, a semana que vem eu vou retomar, vou pedir tarefa online, tá? Não precisa, pode começar, que vocês agarrarem, vocês pode trazer para a aula, professor, olha só, faz essa aí para a gente, eu não consegui fazer, gente, esse é o sentido, tá? Na próxima aula, então, a gente continua. Galera, um forte abraço, tamo junto, tá? Se precisar, a hora que precisar, quando precisar, pode contar comigo sempre, tá? Tamo junto aí nessa batalha nossa aí. Rumo à Federal, daqui a 2 anos, eu tenho certeza que o sucesso de vocês vai ser alcançado. Tamo junto. Um abraço.